Pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula 4 sobre função afim, teoria, tá bom? Aguardem bastante questões de vestibulares diversos do Enem, questões da Unicamp, da FUVEST, questões de medicina. Vamos lá. Bom, gente, falando em questões, eu quero que você se ligue porque é importante você estudar função ou qualquer outro assunto de matemática, sabendo qual e quais competências, né? Qual competência, qual habilidade você deve aplicar na questão, beleza? Bom, estudo o sinal da função afim ou então simplesmente variação do sinal da função afim. Imagina uma função crescente. Eu vou dar um zoom nessa função e observar ela com você. A função crescente. A função crescente ocorre quando o coeficiente angular, que a gente chamou de A, quando definimos a função como ax mais b, não é isso? É quando A é positivo, coeficiente angular. Se eu tenho essa função, imagina uma função desse jeito aqui. Pronto. Olha só. Se eu tenho essa função e quero estudar o sinal dessa função. Quando eu falo estudar sinal, estou falando do y da função, tá bom? Eu tenho x e tenho y. Estudar o sinal é o y. Aí eu pergunto para você, para qual valor de x a função é nula? Vamos lembrar? A função é nula quando o x é igual a menos 3. Você está vendo o menos 3 aí. Então, ela é nula quando x for igual a menos 3. E nesse ponto, a função é zero. Tá? Então, esse menos 3 é chamado de quê? Raiz da função. Raiz da função ou zero da função, tá certo? Raiz da função ou zero da função. Eu lhe dou certeza que à direita dessa raiz, qualquer ponto que eu escolha, eu vou ter y positivo. Tá vendo? Y aí é menor que 1. Aí o y já é maior que 1. Aqui o y já é maior que 3. Enfim, qualquer desses pontos que eu escolha, à direita do x igual a menos 3, nesse meu exemplo, tá? Vai me dar o y positivo. Então eu posso responder, olha, que o sinal à direita dessa raiz, menos 3, que eu usei como exemplo, é um sinal positivo. Esse sinal positivo significa o quê, Tony? Significa que o f de x é positivo. Tá certo? F de x é positivo. Daqui a pouco eu boto um exemplo no próprio GeoGebra e você vai visualizar o ponto se deslocando, ver quando é positivo e negativo. Aguarde aí, você vai compreender bem melhor isso já já. Agora, se eu escolho um valor para x, um ponto, tá? Abaixo dessa linha, observe bem, olha, preste atenção. Abaixo desse eixo x, tá vendo? Ó? Eu vou ter qualquer ponto aqui escolhido, vou ter, repare que o x desse ponto, olha, está à esquerda da raiz e o y está negativo, percebe? Então, ponto à esquerda da raiz, o y está negativo. Se eu pegar um ponto aqui, olha, o x ainda à esquerda do menos 3, está vendo? Perceba que o y dele é negativo. Vou resumir para você simplificar. Olha só. Qualquer ponto que esteja abaixo do eixo das abscissas vai me dar função negativa. Qualquer ponto que esteja acima do eixo das abscissas vai me dar função positiva. Ah, Tony, ficou fácil. Para baixo negativa, para cima positiva. Pois é. Da mesma forma, então vou escrever aqui, ó, f de x, ou seja, a função é negativa. Daqui a pouquinho eu boto exemplo com números para você ver. Aqui é a introdução, tá? Venha comigo. Do mesmo jeito, se eu escrever a função, olha, uma função decrescente, a é negativo, se a é negativo, a função é decrescente, tá certo? Coeficiente angular negativo, função decrescente. É por isso que é bom você acompanhar na playlist. Vai lá, assiste as aulas 1, 2 e 3 para depois vir para essa aula 4, tá? Bom, vamos então. Se essa parte do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, olha, o que eu posso garantir com isso? Que abaixo do eixo
a minha função é negativa. Onde vai ficar esse sinal menos, Tony? Aqui embaixo ou em cima? Tanto faz. O que eu quero dizer é que o valor do y de cada pontinho desse é negativo. Vamos ver um exemplo? Eu pego um número aqui. Qual o x aqui está à direita da raiz, está vendo? É 3. E o y dele, olha, é negativo, é menos 1, percebe? É menos 1. Então, se eu escolher um outro valor, o x continua à direita do 2, que é a raiz, e o y continua negativo. Então, esse sinal aqui, ó, é para indicar o y da função, tá certo? Y negativo, tudo bem? Ô, Tony, tá certo. Então, gráfico abaixo do eixo x, função negativa. Gráfico acima do eixo x, função positiva. Pois é, muito bem. Então, olha só. Se eu vier, pelo que você viu, pelo que você me respondeu aí agora, se eu escolher um gráfico, um ponto qualquer, ó, à direita da raiz, que é 2, à direita da raiz, qualquer ponto que eu escolha aqui, que é 2, o gráfico vai estar acima do eixo x. Isso significa que minha função é positiva. Experimente pegar um número aqui. Veja, o x desse número abscissa é 1 e a ordenada, que é o y, é positiva, é 1 também. Esse ponto, x é 0, y é 2, é positivo. Esse ponto, x é negativo, né? Tudo bem, x está à esquerda da raiz, mas o y continua sendo positivo. Então, é isso que eu tenho que levar em consideração, o valor do y, tá certo? Y positivo. Ficou claro? Essa é a questão de você estudar o sinal. Função com gráfico acima do eixo x, positiva. Função abaixo do eixo x, negativa. Agora, se eu colocar um exemplo com números para você, olha só. Aqui, função positiva, função negativa, beleza? E sempre aqui é a raiz ou zero da função. Pronto, olha só. Agora vamos brincar com números. Brincando com números, se eu tenho essa função, f de x igual a 2x mais 4, 2x menos 4, como é que eu faço para estudar o sinal? Sendo bem prático. Ache a raiz, que é o valor que zera a função. 2x igual a 4, x igual a 2, tá? Você já sabe que a sua reta é crescente, por quê? Porque o a é positivo. Sendo prático, você vai traçar uma reta. Olha. Repare que eu tracei no menos 4, porque o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y, é menos 4. Eu não precisava me preocupar com isso, né? Eu só me preocupo com a raiz aqui, que é 2, olha. Tá vendo? Então, como é que eu estudo o sinal? Eu sei que essa função à direita da raiz, olha, o gráfico está acima do eixo x. Então, ela é o quê? Diga aí. Muito bem, a função é positiva. À esquerda, ela é uma função negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo, né? À esquerda da raiz. Tá certo? Você poderia simplesmente fazer o seguinte, traçar somente o eixo das abscissas. Isso já serve, inclusive, para inequações, né? Traçar a reta, a raiz, daí colocar os sinais. Olha só, positivo, negativo, tá vendo? Bom, se eu for para outro exemplo aqui, eu tenho menos 3x mais 12. Vamos ser práticos. Eu pego menos 3x mais 12 igual a 0. Menos 3x vai dar igual a menos 12. X vai dar igual a menos 12 sobre menos 3, que vai dar igual a 4. Correto? Igual a 4. Então, eu sei que a raiz é 4. Se eu traçar aqui a reta, somente a reta, já não me preocupando mais com aquele gráfico lá do GeoGebra, olha aí. Eu sei que o coeficiente angular ele é menos 3, ele é negativo, então essa função é decrescente. Certo? Decrescente. Aí eu tenho 4 é raiz, à direita do 4 meu gráfico está abaixo do eixo, função negativa. À esquerda do 4, meu gráfico está acima do eixo, função positiva. Não é isso? Mas se eu fosse traçar esse gráfico, eu tinha que traçar lá em cima no 12, que nem aparece aqui, só vai até o 7, tá vendo? Poderia ter colocado até o 12, aumentar esse gráfico aí, mas eu não preciso mais dele, né? Então, o que eu posso fazer com ele?
Posso apagar, tá? E aí, ó, colocar essa resposta para aqui ficar arrumadinho, beleza? Ô, Tony, tem mais coisa? Tem, é o seguinte, você quer fazer um curso preparatório para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp, para a Medicina? Vá na minha bio, professor.Tony Santana, responda ao questionário e lá você vai fazer sua opção de curso. Se você quer fazer Enem, se você quer fazer Medicina, em outros lugares, se você quer fazer, exemplo da Baiana, enfim, se você quer fazer FUVEST, quer fazer Unicamp, você pode participar do meu curso. Então, responda e lá eu vou te enviar todo o material informativo sobre o curso e você pode fazer seu cadastro. Teremos um curso online para você, falando de principalmente, quando se fala em Enem, olha, falando de habilidades e competências, e é um curso por habilidade e competência. Um curso por habilidade e competência é a melhor coisa para se fazer, porque você fica preparado para fazer a prova de acordo com o que eles vão cobrar de você. Nada melhor. Mas no curso eu falo com detalhes sobre isso para você, tá bom? Professor.Tony Santana, ou então professor underline Tony underline Santana. Na minha bio, responda ao questionário. Aguardo você. Um abraço, gente.